estou aqui a representar a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que é um coletivo de associações que trabalham no sentido de promover os direitos humanos das mulheres e da igualdade entre mulheres e homens, e que trabalha em diferentes esferas, desde a internacional à europeia, à nacional e à local. Nós sabemos que a igualdade entre mulheres e homens é fundamental para a defesa dos direitos humanos, para o funcionamento da democracia e para a boa governação. É também fundamental para o respeito pelo primado do direito e para a realização do bem-estar de todas as pessoas, o que implica necessariamente a igualdade jurídica, como também a mesma visibilidade, capacitação, responsabilidade e participação em todos os domínios da vida pública e privada, de mulheres e de homens, raparigas e rapazes, o que por seu lado pressupõe igual acesso e distribuição de recursos entre homens e mulheres, e aqui inverte a ordem de propósito, a distribuição dos recursos será entre homens e mulheres, na sua multiplicidade de pertenças e características. Nós podíamos começar por nos perguntar porquê promover a igualdade entre mulheres e homens na vida local ou a nível local. E eu aqui passo a citar parte de um discurso proferido pelo presidente do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa em 2006. É preciso promover a igualdade entre mulheres e homens na vida local, primeiro porque excluir as mulheres significa marginalizar a maioria da população nos processos de tomada de decisão e da vida social, cívica e cultural. E segundo, porque a participação equilibrada de mulheres e de homens na vida local é um princípio básico da democracia. Concretizar localmente, isto agora já são palavras minhas, concretizar localmente a igualdade entre mulheres e homens é antes de mais um imperativo da nossa democracia, que se encontra em Portugal, desde logo explanado na Constituição da República Portuguesa, tanto como princípio, quer como tarefa fundamental do Estado. Mas para além do direito e da consagração da igualdade na lei, a chamada igualdade de jure, há que garantir o seu exercício efetivo em todas as esferas da vida, seja política, económica, social, cultural e depois na pública e na privada. A igualdade entre mulheres e homens, raparigas e rapazes, implica a vontade de intervenção em três aspectos complementares da sua realização. Isto é uma intervenção ao nível da eliminação das desigualdades e das discriminações diretas, que afetam desproporcionalmente as mulheres e as raparigas. É uma intervenção ao nível da erradicação das desigualdades e das discriminações indiretas, que uma vez mais afetam desproporcionalmente as mulheres e as raparigas. E é também através da elaboração de uma elaboração ou de uma fixação de uma envolvente política, jurídica e social que seja favorável ao desenvolvimento proativo de uma democracia que se quer igualitária. Não será novidade aqui afirmarmos que o sexismo existe e persiste nos discursos e nas práticas, sejam elas individuais ou coletivas, em Portugal em 2020. Sabemos que o sexismo é uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens, que conduz à discriminação e impede a plena promoção das mulheres e das raparigas da sociedade. Sabemos que o sexismo é generalizado e existe em todos os setores e domínios de intervenção, que o sexismo é intensificado por estereótipos de género que afetam mulheres e homens, raparigas e rapazes, mulheres por regra, e homens ou rapazes por exceção à regra, aqueles que não cumprem uma regra, e que não cumprem uma regra socialmente instituída, entenda-se, e que se constitui como um real entrave à concretização da igualdade entre mulheres e homens e de sociedades inclusivas, e que desde sempre existiram e vão continuar a existir razões para que as autarquias locais implementassem políticas públicas promotoras da igualdade entre mulheres e homens. Porém, agora, no estado atual, ainda há mais razões. A pandemia da Covid-19 veio tornar evidente a necessidade de se trabalhar ao nível local na promoção dos direitos e na concretização da igualdade. Mais do que nunca, as câmaras municipais e as juntas de freguesia terão de desenhar, implementar, monitorizar políticas públicas que procurem dar resposta às necessidades locais de mulheres e de homens, de raparigas e de rapazes, bem como promover as competências, os conhecimentos, os saberes fazeres que existem nas comunidades e garantir a inter-relação que também deve existir entre comunidades. Neste contexto, não bastará apenas desenhar políticas públicas a partir de uma abordagem bottom-down.
Antes, o desenho, a implementação, a monitorização, em tudo sairão beneficiadas se os poderes públicos locais estabelecerem parcerias efetivas e estimulantes com as associações locais e, muito em particular, com as associações de mulheres e as suas estruturas representativas. Estas são aquelas que melhor conhecem a realidade e as condições de vida das populações. As entidades públicas têm de ser agentes ativos na efetivação da economia do cuidado, da economia circular, da economia localizada, sustentável, verde, etc. Cuidar do planeta começa nas nossas casas, nos nossos bairros, nas nossas comunidades e municípios. Cuidar de outras pessoas e cuidar de nós próprias implica mudar as relações e os papéis sociais que frequentemente, sem termos consciência, inculcamos. O momento em que vivemos atualmente impõe transformar a forma como vivemos e somos. Se ao nível individual essa transformação cabe a cada uma e a cada um de nós, ao nível coletivo, as entidades públicas têm a responsabilidade democrática de fazer acontecer esta transformação que queremos. Mesmo com muito entusiasmo que vi este pequeno vídeo que fizeram comemorativo dos 10 anos, porque há 10 anos atrás estava eu a apresentar um estudo para a SIG e, portanto, comecei esse estudo. Antes disso, foi em 2008, e quando se falava na questão da igualdade a nível local e que era preciso fazer planos para a igualdade a nível local, era uma espécie de... Eu sentia-me a falar para portas e paredes, peço desculpa, mas pensava que era tipo extraterrestre a falar nestes assuntos. E portanto é com muita alegria que eu vejo que tanta coisa já se fez desde então, 10 anos depois, que produzimos o guia para o combate à discriminação nos municípios, e a ideia era mesmo planear para todos e todas e viver na diversidade, era esse o título do guia que tínhamos e que fizemos, e a seguir, no fundo, respondia a um caderno de encargos que a SIG nos pediu. E aquilo que nós tentámos fazer na altura foi pensar que já havia, na altura já havia um ou outro plano para a igualdade, mas que não eram mais do que diagnósticos. E eram diagnósticos muito focados para dentro da instituição Câmara Municipal. E, portanto, aqui a ideia era também, que nos surgiu com este guia que fizemos, há 10 anos atrás, era chamar a atenção para o facto de as instituições não poderem olhar simplesmente ou esgotar a igualdade a nível local, olhando apenas para a sua própria organização e tentando mudar práticas, mas também olhar para o território onde as suas práticas tinham impacto e, portanto, em todas as áreas e todas as ações que pudessem impactar no território, nós achávamos que era o que devia ser feito. Creio que não foi bem, creio que este nosso guia não foi bem entendido nem foi bem recebido, creio eu, mas creio que isso é inegável, foi um trabalho original, inovador, e saiu fora da caixa na altura em que se calhar o país também ainda não estava preparado para isto. E porquê? Porque nós pusemos neste trabalho, pusemos a tónica do urbanismo e do ordenamento do território e, portanto, isto foi uma espécie de pedrada no charco e na altura poucas pessoas conseguiram de facto perceber o que é que nós queríamos fazer ou queríamos estimular os municípios a fazer. E depois ainda estive 2 anos, fui membro dos 2 primeiros prémios do Viver em Igualdade, das 2 primeiras edições, portanto em 2012 e 2014, não havia nada feito, os municípios enviavam para a SIG dossiês em papel bastante recheados, mas com pouca organização e pouco conteúdo na área da igualdade e na discriminação propriamente dita, e foi muito interessante ver a evolução, cada 2 anos, a evolução daquilo que eram os conteúdos e da forma de organização das propostas para as candidaturas aos prémios. Depois nunca mais estive ligada, porque os últimos prémios não estive ligada a eles.
Mas também fico muito contente por verificar que mesmo neste programa aparecem as diferentes escalas a que se pode trabalhar esta ideia do combate à discriminação nos municípios e viver em igualdade, que é precisamente nós podermos trabalhar e a flexibilidade que o território oferece, que é trabalhar quer à escala intermunicipal, à escala municipal, à escala da freguesia e inclusivamente poderíamos ir à escala da rua. Isto alegra muito ver a adesão crescente que se passa pelo país só, e creio que é importante ter uma agenda para promover a igualdade a nível municipal, e não basta fazer a agenda, é preciso pô-la em prática, e aquilo que eu verifiquei por estas imagens e porque tenho acompanhado algumas das coisas, há muita coisa que já está a ser feita que não era feita há 10 anos atrás, e isso mostra-nos como em tão pouco tempo conseguimos percorrer um trabalho, digamos, o país e um tempo em que muita coisa mudou. Creio que é importante nós, para além da agenda municipal para a igualdade, é preciso ir monitorizando o que se está a fazer, avaliando e gerando assim um ciclo de planeamento que me parece que é a melhor forma de irmos evoluindo, até que chega o momento em que não é preciso fazer planos municipais para a igualdade, porque ela está nas nossas cabeças, que é uma coisa tão natural que não é preciso existir, porque já lá está à partida, será um dado adquirido. Esse é um momento que espero que aconteça o mais rapidamente possível. Naturalmente que aquilo que é o planeamento territorial e o urbanismo têm sido profundamente marcados pela presença do pensamento masculino e, portanto, as histórias da cidade, ou que a cidade nos pode contar a partir das mulheres, é muito breve, ou é quase silenciado, ou é invisível, não é? E, portanto, a teoria e a prática do planeamento não nos permitiram ver isto até há pouco tempo atrás, e tem havido um conjunto de pessoas que têm tentado desconstruir a história do planeamento e a sua aparente universalidade e neutralidade. E, digamos, desde o tempo de Aristóteles, não é? Da mulher pode-se dizer que é um homem inferior, e como tal este pensamento tem dominado desde a Antiguidade Clássica e sobretudo quando ela foi apropriada, e desde então o homem é a medida de todas as coisas. O que é que nós vemos aqui? Vemos, sobretudo, que as mulheres não têm tido a visibilidade, elas estão na sombra, por isso eu pus aqui esta imagem, não sei se vocês veem bem, a imagem de sombras, não é? Porque a sombra não ocupa espaço, não é? E esse foi o destino das mulheres, o de não ocupar espaço e apenas ficar confinadas àquilo que é o espaço que lhes foi determinado, que historicamente é o espaço do privado, o espaço da casa, do lar. E, portanto, digamos, tudo o que se tem escrito e tudo o que se comemora, ou grande parte do que se escreve e o que se comemora, tem a ver com rostos relevantes no planear dos nossos territórios, e são sempre, e quase sempre, as vozes no masculino, aquelas que ocupam, digamos, todos os sons e todas as imagens, ou a grande maioria. E, portanto, é no planeamento que se vê que surgem, que as mulheres se apagam e que surgem nas sombras, e eu creio que é importante chamar-vos a atenção para que é no espaço que surgem relações de poder. As relações de poder definem as normas, e as normas definem limites sociais e espaciais. E sociais e espaciais porquê? Porque determinam quem pertence a um lugar e quem dele é excluído. E, portanto, pode parecer que não importa, mas, na verdade, o espaço importa, e ele é produtor e condiciona, digamos, as nossas vidas. O planeamento e o urbanismo estão muito condicionados pelo pensamento masculino, e as histórias femininas quase que foram obliteradas, esquecidas, estão na sombra. E muitas pessoas nos últimos anos têm tentado desconstruir as histórias que estão por detrás desses homens grandiosos, que muitas vezes têm muitas mulheres por trás destas grandes histórias. E aqui eu chamava-vos a atenção para Aristóteles, porque isto também vem marcado desde a Antiguidade Clássica, e, portanto, a mulher é considerada um homem inferior, e, portanto, nessa perspectiva,
ocupou menos espaço, quer no sentido literal, quer no sentido metafórico, não é? E agora no sentido mesmo também literal, os espaços, é no espaço que se produzem relações de poder, e essas relações de poder definem normas e regras, e essas regras definem comportamentos, limites, e esses limites no fundo determinam quem pertence e quem não, a quem pertence a um lugar e quem dele é excluído. E se vocês virem esta imagem, eu penso que agora já estão a ver o slide 6, não é? Vem aqui uma visão generalista e totalizante de quem planeia o território. Estas imagens são famosas, porque temos ali o Patrick Abercrombie a planear a Grande Londres, e vejam uma quantidade de homens respeitáveis, aos quais até é dado o título de Sir, para pensar o mundo e organizá-lo à sua imagem. E, portanto, a história do planeamento tem muito poucas mulheres, e se vocês forem a ver, quando se fala mesmo em grandes obras de arquitetura que ficaram na história, temos, sei lá, Oscar Niemeyer, temos o Antoni Gaudí, temos aqui o Sir Patrick Abercrombie, temos o Frank Lloyd Wright, etc. E são poucas exceções de mulheres, não é? Temos aqui uma mulher que é a Zaha Hadid, que é uma das poucas mulheres que se distinguiu no mundo da arquitetura e que marcou presença espacial em termos daquilo que é o seu pensamento e a sua obra. E em baixo eu deixo aqui para vocês adivinharem quem terá sido, mas pronto, é a Jane Jacobs, que escreveu ou que trabalhou muito afincadamente na luta contra digamos, as grandes avenidas e as grandes boulevards que se faziam nos Estados Unidos, em Chicago e por aí fora, e que criticou fortemente o planeamento que se fez então, que esquecia precisamente as comunidades, as pessoas, e olhava apenas para, digamos, como era a melhor forma de ir trabalhar, de percorrer a cidade andando muitos quilómetros de automóvel, porque o automóvel era libertador, e a Jane Jacobs foi uma voz que se levantou contra esta questão e escreveu um livro que é muito conhecido, que é A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, criticando precisamente o urbanismo que era feito na altura. Aqui, uma arquiteta que nós todas conhecemos e que prezamos muito o seu trabalho, que é a Zaida Mushi, que ela é argentina, se não me falha a memória, mas trabalha já desde há muitos anos em Barcelona. E se repararmos também, ela faz o mesmo estudo e o mesmo tipo de investigação e questiona, não é, porque é que é difícil encontrar o nome de uma rua, de uma praça, uma mulher que não tenha sido realmente uma santinha, ou rainha, ou mãe, e que não se tenha distinguido por outros motivos. E mesmo assim, de acordo com os números que eu conheço, apenas 15, 16, 17% das cidades, ou digamos, do espaço construído e dos aglomerados, recebem nomes de mulheres como comemorativas de algo. Isto porque de alguma maneira, não é? Porque o lugar da mulher era este, não é? Em casa, e portanto os papéis de género marcaram muito esta ideia da privacidade e de um espaço secundarizado relativamente ao espaço primordial, que era o espaço, peço desculpa, que está-me aqui, isto está tudo coordenado e agora peço desculpa. E portanto o lugar da mulher é em casa, e por isso se calhar muitas vezes ela foi ficando esquecida e não associada àquilo que é realmente o trabalho importante que a mulher teve quando teve que sair para o mundo do trabalho, e mesmo no mundo da reprodução. Não mereceu, por não ser trabalho pago, por não ser um trabalho considerado trabalho, que é o cuidado. E portanto os homens até acharam que ter arranjado estas máquinas todas facilitaram a vida das mulheres, e elas se libertaram e se tornaram independentes por causa disto. E portanto o domínio do privado é um domínio por excelência, o domínio da mulher, que se associa a adjetivos como tipo orgânico, subjetivo, emotivo, secundário, por oposição ao espaço público, o espaço do homem, o espaço primordial. E portanto há uma ordem doméstica e uma ordem pública, e isto fazem parte de um universo, mas nesse universo o que mais conta
é aquilo que está relacionado com o espaço público. E, portanto, as condições de acesso de umas e de outros a estes espaços condiciona profundamente a vida das mulheres. E aqui, como vocês podem ver, não é? Uma mulher que se passeia em determinada época na rua, não é? Isto tem muito a ver com a história da sociedade ocidental, porque isto naturalmente é diferenciado de acordo com a época e com a sociedade em que estamos, em que vivemos ou que estamos a referir-nos, mas historicamente nós temos poderes desiguais que estão enraizados naquilo que é designado o patriarcado, e o patriarcado, no fundo, fundamenta-se em relações sociais que permitem que os homens, na sua generalidade, dominem as mulheres e, portanto, o domínio patriarcal unifica os homens, independentemente da idade, da etnia, etc. Portanto, é uma experiência comum que os homens têm de, digamos, de dominação. E claro que o patriarcado, como é que ele se exerce? Exerce através das suas instituições, das instituições que cria, políticas, práticas, regras, papéis, expectativas e por aí fora. E, portanto, o patriarcado e as suas instituições atribuem privilégios, estatuto social, prestígio, quem pode estar, e explica porque o género feminino e masculino é socialmente constituído nas sociedades e as relações de poder são desiguais entre umas pessoas e outras. E, portanto, o mundo do espaço privado é naturalmente um mundo por excelência das mulheres, apesar de as coisas hoje já não serem perfeitamente assim, mas, digamos, historicamente a cidade foi-se construindo e o território com base nesta ideia. Claro que, mesmo no seio das feministas, se mostra que também nem todas as mulheres tiveram uma experiência igual, e sobretudo se falarmos nas questões raciais, as mulheres negras hoje e já há muito tempo atrás, através, por exemplo, da Bell Hooks, falavam precisamente que a luta das mulheres feministas era uma luta de mulheres de classe média, brancas e com, digamos, com alguns privilégios também, e que a mulher negra, de facto, tinha sido muito mais esmagada, muito mais invisibilizada, e a mulher negra, desde os tempos da escravatura, a mulher negra não estava confinada à casa, ao espaço da casa, muito pelo contrário, trabalhava igualmente no espaço exterior, na agricultura, na senzala, onde quer que seja, e portanto há desigualdades ainda maiores quando nos referimos a estas mulheres. E portanto realmente nós temos temos um grande desafio pela frente, é precisamente darmos conta destas desigualdades mesmo no seio daquilo que nós chamamos o mundo das mulheres e do feminino, porque depois entramos, não é, com aquilo que é hoje a ordem do dia do discurso, que é a interseccionalidade, que tem que ver com o que atravessa todas nós, não é? É a cor, o sítio onde nascemos, a idade, a nossa identidade, e isso, de facto, traz ainda mais questões à equação. E, portanto, dito isto, e passando rapidamente, não vos vou amassar com a CEDAW nem com nada disso, mas sobretudo perceber que um longo caminho foi percorrido, não é? Até estarmos a falar da nova agenda urbana, e portanto tudo isto leva muitos mais anos do que aqueles que gostaríamos, e eu gostaria que conseguíssemos conciliar no mundo que é hoje a igualdade ao nível municipal, não é? O objetivo do desenvolvimento sustentável, o 5, com outros como, por exemplo, o 11, que é as cidades e as comunidades sustentáveis. E, portanto, digamos, a interligação entre estes dois, digamos, objetivos do desenvolvimento sustentável é um desafio nos dias que correm e, digamos que nós temos aqui em cima da mesa hoje desafios muito grandes. Se queremos conciliar estas duas agendas, que é não deixar ninguém para trás, mulheres e meninas, independentemente da cor, etc., e do lugar onde se nasceu e do estatuto social e tudo mais, e olhar para isto integrado nos espaços onde vivemos, nos territórios do nosso cotidiano, no espaço do nosso cotidiano. E, portanto, como os bairros e as cidades foram configuradas por meio de valores da sociedade capitalista e patriarcal, claro que a forma como o espaço físico se organiza condiciona, não é? E perpetua determinado tipo de valores. E em resposta, naturalmente,
há um conjunto de mulheres que se ergueram na área do planeamento e que chamaram a atenção que deveríamos de alguma forma repensar os espaços urbanos a partir da lógica e da ótica da vida cotidiana. E quem é que pode fazer isto melhor? Naturalmente, municípios, as entidades das organizações não governamentais, as próprias câmaras municipais, que devem ter por objetivo colocar as pessoas no centro das suas decisões. E aparentemente toda a gente, e é óbvio que todas estas entidades colocam as pessoas no centro das suas decisões, mas esquecem que muitas vezes, precisamente, estas decisões vão criar desigualdades e vão perpetuar precisamente lógicas patriarcais. E, portanto, é onde a nossa vida acontece no nosso cotidiano, que é, de facto, que espelha essas relações diferenciadas de poder. Aqui temos precisamente situações em que nós percebemos em que há diferenças naquilo que é o nosso cotidiano entre homens e mulheres, por exemplo, partindo desta divisão simples. As mulheres têm uma vida muito mais multitarefa e, portanto, ao longo do seu dia, tendo elas já saído já há muito tempo do espaço da residência e do cuidado e tendo entrado no mercado de trabalho, têm que conciliar estas duas vidas, a conciliação vida pessoal, individual, familiar e a vida enquanto trabalhadoras, e têm, portanto, necessitam fazer um conjunto de deslocações e têm um determinado tipo de utilização do espaço muito diferente daquilo que é a utilização que os homens fazem. Por exemplo, a maioria das mulheres está no setor informal, por exemplo, e portanto, e muitas vezes não estando no setor informal, para o mesmo emprego ganham menos, portanto, menos salário para a mesma função desempenhada e, sobretudo, são as mulheres que estão associadas, e também na nossa vida cotidiana e nos espaços do cotidiano, que estão muito associadas a uma grande desigualdade naquilo que lhes é oferecido nos territórios do cotidiano. Aqui vemos situações de insegurança e, portanto, o direito à segurança no espaço público, que não está assegurado de forma alguma, e, portanto, o que eu tinha aqui para vos mostrar eram alguns exemplos, e Dolores Aidan, já nos anos 80, dizia "What would a non-sexy city be like?" E estabelece uma série de relações e de interpretações a partir de casos específicos. E eu tinha aqui, pronto, uma série de exemplos, sobretudo exemplos que procuram mostrar como é necessário e urgente a nível do cotidiano e a nível do espaço do dia-a-dia, a proximidade, a diversidade, a autonomia, a vitalidade e a participação, como algumas qualidades que importa ressaltar no ambiente urbano e nos territórios onde nós vivemos. É preciso olhar para o espaço e para o território com perspectiva de género e com perspectiva até feminista, olhando de uma forma diferente daquilo que é a forma habitual e masculinizada, mostrar que as mulheres são agentes ativas da produção de habitat e, portanto, têm direito à participação e à participação da forma como devem e querem construir a cidade. Vem aqui um exemplo de 98 da Eva Kyle, que é, no fundo, em Viena foi criado um departamento em que mulheres arquitetas e urbanistas, portanto, há a abertura na própria Câmara Municipal de um espaço para mulheres pensarem como é que gostariam que o seu espaço do cotidiano fosse organizado, e levaram a cabo projetos urbanos muitíssimo interessantes que fazem escola. Temos também nos anos 80 um coletivo feminista chamado Matrix, em Inglaterra, que na verdade é pensado a partir do olhar feminista e de uma certa forma de cooperativo, de partilha. Temos aqui também uma outra urbanista, a Clara Grid, que desde sempre falou no espaço público e na ideia das casas de banho, a falta de casas de banho, portanto, coisas tão simples como esta, não é? A inexistência de casas de banho ou o seu fraco desempenho impede muitas mulheres e sobretudo idosas de frequentarem o espaço público e por aqui fora. Portanto, aqui várias experiências de espaços urbanos comunitários de partilha que eu não tenho tempo aqui para vos expor, mas sobretudo também pensarmos na habitação
para a vida cotidiana, mas sobretudo para as fases, uma habitação, portanto, territórios e espaços urbanos, seja nos transportes, seja na habitação, seja no espaço público, que sejam flexíveis, que possam adaptar-se às fases da nossa vida, desde a juventude até a idade madura e adulta, até à velhice, e formas muito práticas como nós podemos encontrar desenhos que podem ser inclusivos e que alimentam a permanência, a sensação de segurança e o direito a estar na cidade, e a frequentá-la a qualquer hora do dia. E, portanto, a minha mensagem para vocês, há 10 anos atrás, começou assim e se calhar termino também assim. É preciso olhar para os lugares onde vivemos, onde trabalhamos e onde produzimos políticas, e olhar nesta lógica que imita a natureza, da diversidade, da vitalidade, da proximidade, e como é que podemos, juntamente com as pessoas, e é com elas e para elas que nós devemos pensar nas qualidades do espaço urbano, e como é que o podemos fazer de uma forma mais inclusiva, que introduza, digamos, um olhar que não é apenas olhar para determinado tipo de soluções que parecem universais e que são neutras, que na verdade não são. E, portanto, temos que colocar em cima da mesa uma série de outras pessoas e nas áreas do planeamento, da discussão, nas ONGs onde vocês participam, eu creio que é importantíssimo ter gente que tem sensibilidade espacial. Espacial no sentido em que o espaço condiciona e é produtor de desigualdades, porque as políticas assim também o determinam. E, portanto, tenho aqui as referências de livros e de coisas que têm sido publicadas desde há muito tempo sobre estes assuntos, e pronto, agora me calo, e obrigada pela vossa atenção, e até um dia destes, ou até daqui a bocadinho, quando continuarmos as atividades. Obrigada!